Nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Você que está conosco, não tem Bíblia, você pode acompanhar conosco ao texto da Palavra de Deus que vai ser projetado aqui na frente e vai poder ler junto com a gente. O texto projetado começa com um erro, porque diz Romanos 7 e na verdade é Romanos 8, tá bom? Então, eu pus para ver se vocês estavam prestando atenção. Romanos capítulo 8, nós vamos ler os primeiros versos do texto e vamos meditar do verso 1 até o verso 13 nessa manhã, tá bom? Diz assim o texto da Palavra de Deus: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós estamos diante da Tua santa palavra. E essa palavra é viva e eficaz. Ela é acompanhada da luz do Teu Espírito Santo, para que olhos sejam abertos, para que mentes possam compreender e homens possam ser salvos. Assim, ó Pai, nós rogamos, usa dessa palavra. Toma os Teus filhos aqui nessa manhã e sustenta-os pela palavra, nutre-os pela palavra. E também, ó Deus, converte corações, que o poder do Teu Espírito Santo seja manifesto no nosso meio e vidas possam ser salvas, convertidas e se tornem conhecedores da Tua glória e da Tua graça. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Um dos costumes da nossa igreja é pegar os livros da Bíblia e passar por eles numa série de exposições. Nós estamos no meio de uma série de exposições na carta de Paulo aos Romanos. Essa é uma das cartas mais importantes em termos de sequência doutrinária que nós temos no Novo Testamento.
E nós começamos então lá no capítulo 1, hoje chegamos a esse capítulo 8. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele escreveu com uma intenção muito clara. Ele diz, olha, eu quero compartilhar o evangelho com vocês. Ele nunca tinha ido àquela igreja, então ele diz, eu quero ir até vocês para conhecê-los pessoalmente. Ele conhecia alguns irmãos e irmãs daquela igreja, mas não conhecia a maioria. Ele nunca tinha ido a Roma. E ele escreve com um propósito que muita gente julgaria assim, não o mais nobre possível, porque, na verdade, a intenção do apóstolo Paulo, declarada por ele no final da carta, é que aquela igreja se tornasse uma base de sustento missionário e financeiro para ele poder ir pregar o evangelho na Espanha. Então ele quer ir a Roma, pregar o evangelho lá, conhecer aquela igreja e levantar uma base de sustento para que ele pudesse financeiramente chegar até a Espanha e pregar o evangelho lá. Essa era a intenção clara do apóstolo Paulo, e ele então vai apresentar o evangelho para os irmãos de Roma, para a igreja. Eles já conheciam, mas ele quer argumentar, e ele argumenta ao longo da carta a maneira como nós precisamos entender e abraçar. E ele começa lá no 1º capítulo dizendo, eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho do que me envergonhar do Evangelho. E essa é uma coisa importante, uma lição importantíssima para nós. Nós estamos fazendo algo aqui público, sabe a vergonha que a gente tem do Evangelho? Nenhuma. Eu não tenho vergonha nenhuma desse Evangelho, a ponto de dizer assim, coloca na internet e transmite. Porque é um evangelho de vida, é um evangelho de salvação, é um evangelho que muda pessoas, que muda o rumo da história de muita gente e que certamente manteve até mesmo muitas nações em certo curso por causa da sua presença. Então o Evangelho não é nada do que eu tenha que me envergonhar, porque o Evangelho é o meu Senhor Jesus Cristo. Eu tenho alguém a quem eu sirvo, e esse Evangelho é essa pessoa, é o Filho de Deus encarnado, Jesus. Paulo então vai dizer, olha, se tem gente aí que não crê, eles precisam do Evangelho, os incrédulos precisam do Evangelho. E na audiência de Paulo tinha um grande grupo de religiosos, e eles estavam vibrando enquanto Paulo escrevia isso. É isso mesmo, Paulo, esses incrédulos precisam do Evangelho, porque eles não conhecem a Deus, eles não seguem a lei de Deus, e estavam todos animados, até que Paulo começa a falar que os religiosos precisam do Evangelho. Que nenhuma religião salva ninguém, que religiões são inventadas pelos homens, e que se alguém se apega a uma religião, seja ela qual for, seja o presbiterianismo, não será salvo, porque o Salvador é uma pessoa, é o Filho de Deus encarnado que veio com a santidade absoluta de Deus morrer no lugar de pecadores para que eu pudesse ter vida. Essa é a essência do Evangelho. Então Paulo dá como que uma rasteira nos religiosos, dizendo, olha, cuidado, se vocês acham que estão seguindo a Deus, porque você segue a lei A, a lei B, a lei C e a lei D, cuidado, porque vocês vão parar no mesmo lugar do que os incrédulos. Todos estão debaixo da mesma condenação, e nem o incrédulo, mas também, ou menos ainda o religioso, pode contar vantagem. Por quê? Porque ele diz que alguém crer é um presente de Deus, a fé é uma manifestação de Deus para alguém que não crê e rejeita Deus, quando Deus pega e nos dá uma justiça de uma outra pessoa. Então, hoje a minha esposa está fora, foi no aniversário do pai dela em outra cidade, então eu vou ter que pegar no pé só do filho que está aqui. Então, eu amo meu filho. E eu posso, quem sabe, um dia chegar e dizer assim, filho, eu quero te salvar, eu vou morrer por você. E a gente sabe que pais são capazes de fazer isso por filhos. Mas eu não conseguiria salvá-lo da condenação, porque eu não tenho justiça própria para dar no lugar do meu filho.
Eu preciso de uma outra pessoa que nunca contrariou a Deus, que nunca pecou contra Deus, que nunca quebrou a lei de Deus, que pudesse fazer isso no meu lugar. Então, é aí que vem o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, sendo Ele perfeitamente justo e não precisando morrer absolutamente, porque a morte, eu disse bem no comecinho, ela não é natural, não era para ser assim, a morte não era para existir, mas os homens passam a morrer porque eles se rebelam contra o Criador. E então, Jesus Cristo vem em perfeita santidade e justiça, sem jamais ter pecado, e Ele morre entregando a sua vida no lugar de pecadores. Eu recebo o crédito de Jesus Cristo. Essa é a verdade da Bíblia. Quando eu recebo o crédito da justiça de Cristo, eu recebo 3 coisas fantásticas e fenomenais. Eu recebo paz com Deus. Eu não estou em guerra com Deus. Deus é o Criador do mundo, Ele é o Criador do universo. Se você puder fazer assim, e respirar, deixa eu dizer uma coisa para você. Você acabou de respirar o ar de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Você deve para Ele tudo o que você é. Se você existe, é porque Ele criou. Nós somos devedores a Deus. E hoje, eu vivo tranquilo, porque eu respiro o ar de Deus sem culpa. Eu não dependo de alguém que eu não gosto. Eu não dependo de alguém que eu falo mal. Eu não dependo de alguém que eu transgrido a vontade dele todos os dias sem ter crédito para fazer isso. E aí então Paulo explica a diferença entre aquele primeiro Adão criado por Deus, pecador, ou que pecou, melhor dizendo, e o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que veio e nunca pecou. E aí então Paulo explica que nós fomos unidos com Cristo, e nessa união com Cristo agora nós podemos nos esforçar por caminhar em santidade. E aí no capítulo anterior, que é o capítulo 7, o apóstolo Paulo explica a respeito da luta que o ser humano tem. Eu costumo dizer o seguinte, nós vivemos ainda numa cultura que a gente chama de judaico-cristã, na qual as pessoas se casam, não é verdade? Todas as pessoas se casam, normalmente, né? Está caindo em desuso. Quando você casa para quê? Para viver com aquela pessoa, para amar aquela pessoa, para gostar daquela pessoa, para ser feliz. As razões são... Mas nenhuma razão pela qual alguém se paga é negativa. Olha, pode até ter quem faça isso, mas eu vou me casar com essa pessoa para maltratar ela, para judiar dela. Não, você casa porque você quer construir uma vida, você quer ficar casado. Mas hoje nós temos um índice na nossa cultura de separação, divórcio, imenso. Por quê? Porque aquele bem que nós pretendemos fazer, nós não fazemos. Paulo diz que há uma lei interior do homem, que habita no homem, que é chamada lei do pecado. E quando ele vai chegando no final do capítulo, ele pergunta, quem é que pode me livrar desse corpo da morte, de querer fazer o bem para alguém e no fim não fazer? E ele termina o capítulo 7 dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus é aquele que nos livra do corpo da morte e pode nos fazer viver uma vida nova e diferente. Quando nós chegamos no capítulo 8, o apóstolo Paulo agora vai nos ensinar como é que, uma vez feitos filhos de Deus, nós vamos viver. Sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês que já conhecem o Evangelho, já ouviram essa história toda, e para vocês que estão aqui, quem sabe nunca tenham ouvido. Quando alguém é salvo por Jesus Cristo e conhece a graça de Deus, ele não para de pecar. Ele vive uma tensão, muitas vezes, entre o velho desejo de pecar e desobedecer
e o novo desejo que nós temos de viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que vive nos caminhos de Deus. Uma vida comunitária na qual eu possa dizer assim, eu amo o meu irmão e eu prometo que não vou falar mal dele. Mas tem hora que um irmão pisa no nosso calo e a gente começa a fazer o quê? Pecar contra ele. Nós vivemos essa tensão em nós. E o que o apóstolo Paulo vai nos dizer no capítulo 8 é como é que Deus vai trabalhar para resolver esse problema dessa tensão que nós vivemos. A primeira coisa que ele ensina é que não há condenação. Primeiro versículo do texto, o apóstolo Paulo diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe o tempo, agora, a partir de então, a partir do momento em que alguém conhece a Jesus como seu Salvador, ele não tem mais condenação. E esse agora que está aí, é um agora que se resolve de uma vez por todas. Não é que nesse momento agora eu estou aqui falando coisas boas e dizendo coisas do Evangelho, então agora eu não tenho condenação. Mas se eu sair daqui e eu pecar, e aí eu vou estar debaixo da condenação de novo. Não. Não há condenação, isso é absoluto, essa é a minha situação. Eu não sou mais um condenado por causa de pecados e por causa de erros, porque eu fui salvo por Jesus Cristo. Então, o tempo é agora, a partir do momento em que salvo eu fui, eu não tenho mais condenação, e isso serve para a minha vida hoje até o fim dela. E a condição é estar em Cristo Jesus. Isso é o que nós chamamos e conhecemos por Evangelho da Graça. As religiões humanas, as religiões criadas por homens, elas são religiões baseadas numa manutenção da culpa. Você precisa ficar culpado para se manter debaixo do domínio religioso. O Evangelho nunca ensina isso, ele nunca é isso. O Evangelho de Jesus Cristo diz: você foi salvo, e uma vez salvo, não há mais condenação para você. Tem gente que acha assim: olha, eu fui salvo pelo Evangelho, enquanto eu permanecer bonzinho, está tudo ok, mas na hora que eu pisar na bola, estou condenado de novo. O Evangelho nunca é isso. O Evangelho sempre é: não há condenação. Se você é um filho de Deus, se você foi salvo por Jesus Cristo, se você se encontra nessa situação em Cristo Jesus, não há condenação. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Que o Deus, na sua bondade, te livrou da condenação que você tinha. Mas pastor, que condenação é essa? Essa que eu falei agora há pouco. A condenação de viver no mundo de Deus e não dar bola para Ele. Vamos voltar à ilustração do pai e do filho? Um filho, e agora eu não posso pegar no pé do meu filho porque não tem nada a ver com isso. Um filho que vive dentro da casa do pai, que depende do dinheiro do pai, que anda com as roupas que o pai comprou, e odeia o pai. Esse filho, ele se torna condenável. Talvez esse pai, humanamente falando, ele até, você olha e fala assim, mas esse pai ainda vai cuidar desse filho. Mas Deus havia estabelecido uma lei, e nessa lei de Deus, ele diz o seguinte: aquele que peca recebe o salário do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então a morte está no meio da nossa raça por conta da situação que o nosso primeiro pai, Adão, criou. Mas quando alguém crê no segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele não tem mais condenação. Eu não tenho mais condenação. E porque eu não tenho mais condenação, eu também não tenho mais escravidão. Você pode dizer assim, mas eu não sou escravo.
Eu não sou escravo de nada. Deixa eu falar para você uma coisa. Você é escravo. Você é escravo de uma lei interior que você recebeu mediante o pecado do progenitor dessa raça e que você não consegue se livrar dessa escravidão sozinho. Você não tem como fugir, você não tem como obter alforria se alguém de fora não te der essa alforria. O apóstolo diz então no verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Como é que você sabe que essa lei do pecado e da morte vale para você? Em primeiro lugar, eu quero perguntar se você conhece alguém que não morre. Eu sei que tem muita gente que você conhece e nunca morreu. É verdade. Mas o nosso prospecto de todos nós qual é? Morrer. Eu nunca conheci alguém que não morresse. Mas tem uma história na Bíblia a respeito de alguém que inclusive morreu. Mas ele morreu e ressuscitou. Ele levantou dentre os mortos. Sabe por quê? Porque essa lei do pecado e da morte não operava sobre ele. Então ele se levanta dos mortos, e ele levantando-se dentre os mortos, ele é capaz de dar vida para os outros. E ele me deu vida. Essa lei do pecado, ela não é uma lei que me obriga mais. Quando nós somos trazidos para fora dessa situação de morte, quando nós recebemos essa libertação que vem de Jesus Cristo, nós somos libertados da lei do pecado e da morte. Então o senhor está dizendo que não vai morrer, pastor? Vou. O senhor está dizendo que não tem medo da morte? Eu tenho medo de algumas coisas da morte. Por exemplo, eu já falei com Deus várias vezes, eu fico negociando com Ele, eu sei que eu não tenho direito nenhum de negociar, mas eu falo assim, Senhor, quando eu morrer, eu tenho medo da dor. Eu tenho medo de envergonhar o nome do meu Senhor Jesus Cristo com, às vezes, doenças, com demência. A gente sabe que essas coisas são difíceis de lidar, são tristes, não são? Eu sei que essas coisas vão acontecer, mas eu não tenho medo da minha passagem. Aliás, eu falo para Deus às vezes assim, Senhor, quando for para eu morrer, eu sei que o Senhor já fez o plano, eu não posso interferir, mas eu posso conversar com o Senhor, pode. Então, me leva rápido. Porque quando eu chegar do outro lado, existe outro lado. Eu vou estar pleno. Eu vou estar cheio, eu vou estar repleto de uma graça, porque não só eu não sou condenado, mas hoje eu posso viver aqui não como um escravo. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O senhor está dizendo, pastor, que o senhor não tem então vontade de pecar? Tenho sim. Eu conheço meus humores. Se você é daquele tipo que acorda azedo, quero dizer para vocês que a gente estava no mesmo time no passado. Diz a minha mulher que eu mudei. Meus filhos dizem também que eles até se irritam com o meu estado quando eu acordo. Mas eu era daqueles azedos ao acordar. Eu conheço os meus apetites. Eu conheço as inclinações pecaminosas do meu coração. Eu conheço as minhas cobiças, mas quando essas coisas batem na porta da minha mente, a Escritura está dizendo o quê? Mauro, você não é escravo dessas coisas mais. Se você fizer, é porque você está se voluntariando, porque você não é mais escravo. A lei do pecado e da morte não é mais o seu senhor.
E é interessante, o apóstolo Paulo vai explicar isso, é muito conteúdo teológico num verso só. Ele diz assim, ora, era impossível para a lei fazer isso com você, sabe por quê? A lei diz assim, não matarás. Mas quando eu fico com raiva de alguém, eu fico com vontade de quê? Matar. Não, eu sei que você é mais santo que eu. E você nunca chamou alguém de idiota, é verdade? Nós matamos com a língua. Nós matamos com o pensamento. E alguns chegam aos casos extremos de matar mesmo, fisicamente. Mas a lei diz, não matarás. Eu olhava para a lei e eu sei que não matar é bom. E eu sei que matar é ruim. Mas quando me acontece uma situação e eu fico com vontade de fazer essas coisas, só olhando para a lei estava enferma por causa da carne. O que é carne? Carne aqui não é o meu tecido, os meus tecidos que recobrem o meu corpo. Carne aqui é a minha natureza pecaminosa. Então a lei ficava doente por causa da minha... A lei é boa, mas quando eu olhava para a lei, eu só conseguia fazer o contrário do que ela dizia. Então Deus faz o quê? Deus envia o próprio Filho, o Filho dele vem encarnado, ele vem da mesma forma que os seres humanos vêm, ele nasce de uma mulher que nasceu em pecado e foi concebida em pecado, ele vem dessa maneira e ele morre sem ter pecado. E Deus então condena o pecado no seu Filho, para que eu possa receber vida. Jesus Cristo veio, e por isso a doutrina da encarnação é tão importante na Bíblia. Ele veio numa semelhança que fazia conosco uma identidade completa. Só há um item na identidade de Jesus Cristo que não é semelhante ao nosso. Exatamente naquilo que concerne o pecado. Ele nasceu sem pecado. Ele morreu e agora ele trabalha para que nós, uma vez tendo recebido a vida, nós possamos viver por uma outra lei. É por isso que no versículo 2 ele diz assim, porque a lei do Espírito. O que é essa lei do Espírito? É a lei do Espírito Santo. O cristão, segundo aquilo que nós entendemos, lemos na Escritura, ele agora, e é uma coisa tremenda, gente, ele se torna habitação do Espírito Santo. Uma vez que Deus nos converte, nós cristãos somos miraculosamente, sobrenaturalmente, não há natureza que explique isso, nós agora somos trabalhados pelo Espírito, pela lei do Espírito da vida. Essa lei nos livra do pecado e da morte. E a maneira com que ele fez isso foi trazendo um fim para essa escravidão no Filho dele, que é Jesus Cristo. Qual o propósito? Está no próximo verso do texto. O verso 4, que nós lemos, diz assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Então o cristão ele não anda mais segundo as suas velhas inclinações. Não significa que não haja nele resquícios da sua natureza pecaminosa, mas quando ele se depara com uma coisa e com a outra, ele agora tem uma nova lei. É a lei do Espírito, com a qual ele pode dizer, Senhor, eu amo a tua lei. Eu não sei se você já passou por isso ou já se deparou com gente nessa situação. Se você conhece os 10 mandamentos, eles quase todos começam com uma partícula que a gente não gosta. Não. Pastor, essa religião do senhor aí não podia ser um negócio mais positivo? Faça o bem, ame o próximo, cuide do outro. Claro que todas essas coisas estão implícitas.
Quando os 10 mandamentos começam, quase todos eles com não, o que eles estão dizendo é: cuide dessa natureza que você tem, você precisa estar ciente dela. Então olhe para a natureza que você tem, mas agora você pode, por causa dessa lei do Espírito, entender os mandamentos de forma positiva. Então, como eu ia dizendo, não sei se você ou alguém que você conhece, olha para os mandamentos e diz assim: que droga, eu não gosto desses mandamentos, não. Esses mandamentos vão fazer a gente ficar carola. Não é não? Não posso fazer mais nada. Não posso fazer mais nada. Tudo que era bom no conceito da carne, agora está proibido. Eu não posso mais fazer. Eu tenho que honrar os meus pais. Eu não posso mais sair matando, seja fisicamente ou no coração, as pessoas. E eu gosto de chamar o outro de imbecil, eu gosto de chamar o outro de idiota, eu gosto de me sentir superior ao outro, depreciando. Eu gosto de me recolher e fazer com que as pessoas vivam à minha volta achando que eu sou melhor do que eles. Eu não posso mais matar. Eu não posso mais adulterar. Eu não posso mais trair. Eu não posso mais seguir as inclinações da minha carne pecaminosa. Eu não posso mais me prostituir. Eu preciso de pureza sexual. Eu não posso mais roubar. E aqueles negocinhos escusos que eu gostava de fazer, aquelas coisas que me davam um lucrinho extra. Eu não posso mais mentir. Paciência. O mundo vive de mentira. Todo mundo mente. Eu não posso mais cobiçar nem aquela Porsche daquele cara que passou, nem a esposa do cara que tem a Porsche e eu não tenho. Então, quando eu olhava para essa lei, eu falava assim: ela me tira a graça da vida, porque a vida era engraçada quando eu gostava dessas coisas. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou um daqueles caras que nasceu na igreja, já ouviram essa história? Quem é de igreja ouviu, chama a pessoa: conta aí sua história de vida. Eu nasci na igreja. Na verdade, ele nasceu na maternidade, mas o que ele quer dizer é que desde pequeno ele ia para a igreja. Então, eu nasci na igreja. Cheguei na adolescência e eu passei por uma coisa que muitos filhos de pais crentes passam. Eu me rebelei, eu falei: vou experimentar a vida. Isso aí para experimentar a vida. Experimentar a vida era fazer as coisas que eram proibidas para mim. Esses mandamentos, eu quebrei todos eles. Todos esses que eu falei para vocês aqui, eu quebrei. E eu já contei para essa igreja aqui algumas vezes o que aconteceu comigo. Eu conheci essa palavra. Eu conhecia Jesus Cristo de ouvir falar na Escritura. Eu já tinha ouvido a pregação do Evangelho dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Minha mãe já havia orado e falado para mim desse Evangelho inúmeras vezes. Mas eu quis experimentar a vida do pecado. Experimentei. E um dia, voltando de umas férias, entrei num ônibus, sentei na cadeira número 1 do ônibus para fazer o curto trajeto de Porto Alegre a Goiânia. E como eu já sabia dessas coisas todas, eu conversei com Deus. E Deus já tinha trabalhado no meu coração. E eu falei para Deus o seguinte: Senhor, eu quero uma vida diferente, eu não quero mais essas coisas. Quando eu desci do ônibus, 2.000 quilômetros depois, meus pais não me conheceram. Meus amigos não me conheceram. Meus amigos da faculdade perguntavam assim: Mauro, o que aconteceu com você? Você está estranho. Todas aquelas leis que eu odiava, eu passei a amar. Quem explica isso? As leis que eu detestava,
as leis que eu resolvi quebrar e testar na minha própria vida, dizendo assim, quero ver se é bom. Deus me ensinou a amar. Deus me ensinou a honrar os meus pais. Deus me ensinou a amar a vida. Deus me ensinou a amar a fidelidade. Deus me ensinou cada um desses mandamentos que antes eram negativos para mim. Agora amá-los, para que eles pudessem ser vida. Que coisa gostosa. Cumpre-se em nós, agora, por aprender a amar a lei de Deus, o grande propósito. Lembra? A lei, ela era negativa. Por quê? Porque eu olhava para ela e eu só conseguia quebrá-la. Mas agora, como diz o salmista lá no Salmo 119, eu posso dizer, Senhor, como eu amo a tua lei, porque o Senhor é santo, eu quero essa santidade para mim. E isso é o que o apóstolo Paulo quer dizer, que agora nós aprendemos a andar no Espírito e não segundo a carne. Essa lei do Espírito e da vida foi aplicada. Ele vai mostrar isso por uma série de contrastes. E aí ele vai passar nesses versos 5 a 8, ele diz assim, porque os que se inclinam para a carne, cogitam, essa palavra cogitar aqui, ela está ligada à palavra mente, eles pensam nas coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, pensam nas coisas do Espírito. Porque o pendor, a inclinação da carne, dá para a morte. Mas o Espírito, ou a inclinação do Espírito, para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar, só rejeita a lei. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridos, é uma renovação da mente, é uma mudança nas estruturas do pensar. Eu queria que algum alguma coisa, pudesse fazer um estudo sem inclinações prévias. Eu sei que a neutralidade é impossível, mas que ele começasse a avaliar a mente das pessoas que encontraram a Cristo. Porque sabe o que acontece? As nossas estruturas de pensamento, elas são mudadas. É por isso que se você conhece alguém que não cria e passou a crer, você começou a olhar para ela e falar assim, você não era desse jeito. Você não era assim. Já passou por isso? Você não era desse jeito. O que está acontecendo com você? Porque Deus muda. O Espírito, Ele agora mostra a nossa nova natureza. Quando eu tinha uma natureza de acordo com a carne, eu era controlado pela carne, mas agora eu sou controlado pelo Espírito de Deus. As consequências é que a minha mente era inclinada para o pecado e o pecado gera morte, mas a mente do Espírito, agora ela gera em mim vida e paz. Isso muda a minha atitude. Antes, eu olhava para Deus e dizia assim, o Senhor é meu inimigo, o Senhor não gosta de mim, o Senhor fica tirando as coisas boas que eu quero, todos aqueles nãos. E agora, inclinado ao Espírito, eu não sou mais inimigo de Deus e nem da lei de Deus. Agora eu falo com todas as palavras. Mauro, para que você vive? Eu vivo para agradar a Deus. Isso é o que todo cristão verdadeiro quer fazer. Ele quer viver para agradar a Deus. Paulo então vai explicar no próximo bloco de texto como é que esse agora funciona para a gente. É interessante, o apóstolo Paulo, até o capítulo 6 de Romanos, ele mal tinha citado o Espírito.
E agora, no capítulo 8, ele vai repetir a palavra Espírito inúmeras vezes, várias vezes. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: vós, porém, não estáis na carne. Quem? Esses que foram convertidos pelo Espírito Santo. Vós não estáis na carne, mas vocês estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Volto nessa doutrina que eu mencionei agora há pouco, essa verdade bíblica. Nós, o povo de Deus, ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nascemos de novo, quando somos regenerados no nosso coração, o que acontece? O Espírito Santo habita nos seus filhos, habita no seu povo, habita na sua igreja, habita em nós, sim, como indivíduos. E aqui está uma grande diferença, porque agora somos habitados pelo Espírito Santo. Eu posso lembrar na minha mente, em primeiro lugar, nenhuma condenação há. Em segundo lugar, opa, Mauro, acorda! Você não é escravo do pecado, você pode dizer não para o pecado. Aquela partícula negativa da lei, agora ela é usada por mim para quê? Para dizer não ao que ela proibia. Então, quando a lei diz assim, não matarás, eu concordo com ela. Eu amo essa lei. O apóstolo então explica, lembra de uma coisa, aquele que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, Espírito. É o que é explicado também pelo Senhor Jesus Cristo. Em outros lugares, esse Espírito Santo de Deus, ele muda a nossa natureza, ele muda as nossas afeições, ele muda os nossos apetites. De vez em quando, os velhos apetites aparecem. É por isso que na Escritura é ensinado que essa velha natureza é um exercício que nós temos que fazer com ela. O apóstolo Paulo, em outra carta, diz assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, quando eu estou no trânsito e o cara me fecha, quem primeiro olha aquela fechada, quem é? É a minha natureza terrena. E a minha vontade de fazer todas aquelas coisas que eu sempre fiz. Mas a mente do Espírito me lembra ao contrário. Eu sei que esse é um exemplo trivial. Mas até as coisas triviais podem ter consequências terríveis, não é? A gente ouve de gente que se mata no trânsito, de gente que atira no outro, de gente que se vinga do outro, de gente que vai e fecha o outro. Por quê? Porque a velha natureza é assim, ela faz essas coisas. Mas o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, Espírito. E eu sei que você precisa lidar, você que está aqui hoje e é crente, você precisa lidar com essas coisas. Não tem jeito. Por isso, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E isso é a explicação do apóstolo Paulo a respeito daquilo que nós chamamos de a mortificação da carne. Ele diz assim, no verso 12 e 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quando ele fala de feitos do corpo, de novo, não é a respeito dos nossos tecidos, mas é a respeito da nossa natureza inclinada para o pecado e a morte. Os homens foram criados com um propósito, desde o jardim do Éden. Eles foram criados para glorificar o nome de Deus. Sabe por que esse povo vem aqui para os domingos e se reúne e canta essas coisas que nós cantamos? Porque esse é o nosso propósito. Nós encontramos o nosso papel no mundo de Deus. Eu posso exercer qualquer profissão nesse mundo, que ela me será satisfatória, porque eu tenho um chamado mais alto. Então é porque o senhor é pastor? Não. O chamado mais alto que existe é o chamado para glorificar o nome de Deus. O que faremos? Em primeiro lugar, se você está aqui hoje e você é
um cristão. Aprenda a perdoar a si mesmo, da maneira como Cristo te perdoou. Sabe por quê? Porque eu já vi muito cristão que não consegue viver livre. Sabe por que ele não consegue viver livre? Porque ele tem uma ideia errada a respeito da vida cristã. Aquilo que eu expliquei lá no começo, ele acha que enquanto ele tiver 10, enquanto ele não pisar na bola, enquanto ele não desviar o pé, que ele não tem condenação. Mas se ele pecar, Deus vai mandar um raio na cabeça dele. E aí ele não vive a vida cristã. A vida cristã não é assim. Eu posso dizer para vocês, as inclinações do meu coração são pecaminosas. Eu peco todos os dias, de alguma maneira ou de outra. Eu não vivo pecando. Pecado não é o meu negócio. Mas eu posso viver em paz, porque quando eu peco, eu volto os meus olhos para Deus, esse Espírito que habita em mim, me mostra o meu pecado, eu levanto os olhos para Deus e uso aquilo que a gente chama de palavra mágica. Me perdoa, Senhor. E Ele me lembra, Mauro, segue em frente, meu filho. Vai adiante, meu filho. Continue, meu filho. Porque para você não há nenhuma condenação. Ele me perdoa. Você precisa aprender a viver isso. Entendendo essas coisas, você vai aprender a amar a santidade pela graça. Isso é o que faz a religião verdadeira, bíblica, diferente da religião humana. A religião humana, ela vai dizer assim, você tem que seguir a lei, você precisa obedecer à lei, não importa o que isso te custar, você tem que fazer isso. Aí você toma a decisão, né? 1º de janeiro, 31 de dezembro, lá, você escreve, esse ano vai ser assim, 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 você fala, esse ano eu vou ser um cara bom, e no 1º dia de janeiro, você já descobriu que você não é capaz de fazer isso. Ah, não, eu demoro mais uns dias. Nós aprendemos a amar a santidade de Deus por causa da graça, porque Ele me deu a lei, agora a lei do Espírito é que governa e orienta a minha vida. Como é que você trabalha isso no dia a dia, querido? Pregue santidade para a sua mente. Como é que eu faço isso, pastor? Vou puxar a sardinha para o meu lado. Vá à igreja, ouça a palavra de Deus, escute o que Deus tem a falar na sua palavra. Rejeite aquilo que é impuro. Deixa de fora da sua vida. O mundo oferece as mais diversas opções para você alimentar a sua mente com o que é ruim, com o que é mal, com o que é impuro. Leia a palavra de Deus, dobre-se diante da palavra de Deus, ore a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, compartilhe a palavra de Deus. Eu sei que a gente está em período de Copa, esse vai ser o nosso assunto dominante nos próximos 30 dias. Eu espero que isso não roube você das coisas santas de Deus. Assistir jogo do Brasil não é pecado, assistir os jogos da Copa não é pecado. Mas se você deixar as coisas da santidade, que é o alimentar da sua mente, através da santa conversação entre aqueles que nós chamamos de santos, em detrimento disso, você vai ficar longe. Então, por último, mantenha o foco nas coisas santas e na lei de Deus. Mantenha o foco. Olhe para Cristo. Olhe para a santidade de Deus. Busque a santidade de Deus e alimente-se dessa santidade do Senhor.
busque a palavra. Se você não sabe como fazer isso, você tem dúvidas, procure irmãos mais experientes. Procure seus pastores. Procure os líderes da igreja. Exponha as situações. Nós somos uma comunidade de suporte mútuo. A coisa mais linda que existe nessa família é a gente chegar um para o outro e dizer assim: pastor, eu não sei lidar com isso. Irmão, eu não sei lidar com aquilo. Eu não sei lidar com essa área da minha vida. Eu estou com dificuldade em lidar com a minha sexualidade. Eu estou com dificuldade de lidar com as minhas inclinações. Às vezes me passam pensamentos horríveis. Às vezes você pode dizer assim: eu olho para o computador e a pornografia chega na minha frente. Às vezes eu vejo uma outra mulher que não é a minha e os desejos assaltam o meu coração e a minha mente. Nós lidamos com essas coisas na santidade da palavra de Deus. E você, não estou dizendo que você deve sair expondo os seus intestinos para o mundo e os seus pecados para o mundo, mas na comunidade da fé nós fazemos isso, nós colocamos as nossas lutas uns diante dos outros, para crescer em amor, rogando que Deus seja a nossa visão.